Ó, a eslovena agora, que estava na frente, saiu. Estava na frente da prova, 1 minuto e 2. Fecharam agora mais rápido essa volta dos 400 metros. Essa vai ser a disputa final. Youssouf Amal, uma das favoritas do Bahrein, Marianne, de 24 anos de idade. Vem por enquanto da segunda colocação. E as três já abrem bastante vantagem. A segunda colocação é exatamente ela. Era outra coelha que vinha ali na frente, duas. E a gente vê ali a Roberry, Shannon Roberry, dos Estados Unidos, na segunda posição. Assume a primeira posição exatamente depois da sineta da última volta. São as duas que estão brigando pela colocação final. Shannon Roberry, dos Estados Unidos, e a Youssouf Jamal, do Bahrein. Parece que vamos ter uma dobradinha, né, do Bahrein nessa prova dos 1.500 metros, como foi também nos homens. Vamos ver Youssouf Jamal, 3:27 por enquanto. Vai para a última curva, hein? $3,50 é o recorde mundial, 3,58 é o recorde do Mirim. Ela tem grande chance de bater aí a marca do recorde do Mirim. Youssouf Jamal, 3,57, não conseguiu bater o recorde do Mirim por muito pouco, mas vence a prova, 1 minuto 3:06 na última volta dos 400. E sofreu um pouco ali no finalzinho da prova, quando ele estava tentando atacar o recorde da competição, o recorde do meeting, e sentiu um pouco, apesar de ele ter feito um trabalho direitinho, um trabalho certinho, como é estabelecido em uma reunião antes, entre os técnicos, para que os atletas possam, os atletas dizem quanto os coelhos têm que passar, para que eles possam realizar um determinado resultado. E os coelhos fizeram o trabalho deles certinho, só que a Jamal sofreu um pouquinho no final. A gente vai vendo aí exatamente o final dessa prova. Já tivemos alguns dos medalhistas olímpicos disputando, como a Shelly Ann Fraser, campeã dos 100 metros, que conseguiu a vitória. A gente viu o LaShawn Merritt vencendo a prova dos 400. Mas não vimos o Daron Robles, o cubano, dos 110 metros com barreira. Ele que destronou o chinês, que era o favorito para conquistar aí da medalha, depois de ter vencido, quebrado o recorde mundial pouco antes das Olimpíadas em Pequim. E nós vamos continuando agora a prova do salto com vara. Mais uma tentativa em 5,80 metros. E é a sua última tentativa. E não consegue. Lembrando que o atleta pode fazer isso, né, Robson? Ele pode, mesmo sem ter vencido uma marca anterior, aumentar o sarrafo, mas conta a tentativa errada da marca que ele também não conseguiu vencer. Exatamente. Ele pode pedir, pode pular uma tentativa, passar para o resultado acima, só que ele carrega o resultado, ele carrega as duas marcas ou uma queima que ele não tenha conseguido passar na marca anterior. Então o atleta fica com uma chance para passar, para realizar uma coisa um pouco mais complicada, né? Então é jogar com tudo ou nada. Salto triplo, hein? Salto triplo, o Jadel vinha na primeira colocação. Salta próximo ali da marca do Jadel Gregório, que é o líder. Walukiewicz. Vamos esperar aí a confirmação da marca do Walukiewicz. Ele que é da Eslováquia. Dmitry Walukiewicz. Entrou bem, muito forte na tábua. O primeiro salto muito bom. O segundo ele encurtou um pouco ali a perna e partiu para o salto, para a caixa de areia, muito bem. Salto em altura.
Mais uma prova que a gente vai acompanhando. Tá aí o Thomas, americano. – 2,26 m. Na verdade, o Donald Thomas é de Bahamas, né? Tinha acreditado ele como dos Estados Unidos. Vamos fazendo o giro, mostrando as provas. O salto triplo para o salto em altura, agora para o salto com vara novamente. Lukianenko, 5,80 m. Era a sua última tentativa, ele também não consegue superar o sarrafo. Asafa Powell, Tyson Gay, Richard Thompson, Sean Crawford. Quem que vai ser capaz de parar o fenômeno da Jamaica, o Usain Bolt? Essa resposta você vai poder conferir na Golden League de sexta-feira para você, 3 da tarde, direto de Bruxelas, na Bélgica, ao vivo. Enquanto o Stefan Holm vai tentar superar agora a marca de 2,26. Ele é o líder com 2,23. Outra vez a primeira tentativa, hein? Que beleza! É um atleta que, apesar da estatura, da pouca estatura, é um atleta que tem uma impulsão muito grande. Ele tem, sobre o sarrafo, ele tecnicamente é um atleta que consegue realizar, tem um domínio muito grande, né, uma noção corporal muito grande, e com isso ele consegue livrar, né, todas as partes do corpo do sarrafo, realizando aí grandes saltos. É a confirmação da prova dos 1.500 metros para mulheres, com a Marianne Yusuf Jamal, campeã mundial, estabelecendo um novo recorde pessoal, por muito pouco não quebrou a marca do recorde do Mirim, que era 3,58 e alguns quebradinhos, e a confirmação final aí das 14 atletas que disputaram essa prova dos 1.500 metros para mulheres. No salto triplo, o Jadel Gregório continua na liderança. A gente fica na expectativa aqui de acompanhar os outros atletas que vão na disputa. Tinha também o Nelson Évora, olha só, na cidade de Lausanne, 11 de julho de 2006, algumas das placas comemorativas desse estádio. 110 metros com barreiras. A gente falou do cubano Daron Robles, tá ele aí, na raia 4, cercado de americanos, jamaicanos e de um holandês, o Marcel van der Vansten. É a prova dos 110 metros com barreiras, mais um medalhista olímpico e recordista mundial nessa disputa. É uma expectativa, a gente já viu o show que deu por enquanto até agora. O Asafa Powell vai sendo o nome desse Mirim, né, Robson? Em princípio está sendo ele, o grande nome dessa competição. Essa prova dos 110 metros com barreiras que tinha, havia uma expectativa muito grande para os Jogos Olímpicos, de uma competição, de um embate entre o Dario Robles e o Liu Chen. Acabou não acontecendo, então o Dario Robles quis premiar, notava-se, era nítido que ele queria premiar os atletas, todos os espectadores que estavam, as mais de 90 mil pessoas que estavam no estádio, porque se esgotaram, né, as entradas para essa competição, e com isso as mais de 90 mil pessoas acabaram sendo blindadas por esse atleta aí, uma grande marca. Mas ele queria bater o recorde mundial na pista do estádio Ninho do Pássaro, em Pequim. Tá aí ele, olha o Robles. Vai largar na raia 4. Ao seu lado, o David Oliver, dos Estados Unidos. David Oliver, campeão da seletiva americana. Também aconteceu, né? Poucas semanas antes dos Jogos Olímpicos. Aí Ryan Wilson. Também agora a apresentação do Richard Phillips, da Jamaica. E o único que não é jamaicano, ou americano ou cubano, é o holandês Van der Vansten. Agora imagina o que não deve estar passando pela cabeça dele agora. Ele está correndo na raia 8 com os melhores atletas do mundo ali, o recordista mundial. É claro que duas coisas passam pela cabeça de um atleta nesse momento. A primeira é, meu Deus, eu tenho a chance agora de fazer uma grande marca, porque eu estou numa grande prova. E a segunda, se ele não está preparado para uma prova como essa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?
realmente é um momento especial para um atleta que tem resultados menores ou resultados que não são tão expressivos quanto desses atletas que estão aí competindo, os americanos e jamaicanos. Toda a expectativa, né, Robson, para o Robles, na raia 4. 110 metros com barreiras. Campeão olímpico, recordista mundial na prova. Queimou, hein? E olha, pelo jeito foi aqui, ó, raia 8. É aquilo que a gente estava dizendo. O que passa na cabeça de um atleta que está numa prova tão quente como essa, né? Lembrando que o Dario Robles, ele tem uma saída, que é uma saída bem característica dos atletas cubanos, né? Os atletas que desenvolveram uma saída mais curta, uma saída com o pé de ataque, o pé da frente, né? Que é o pé de impulsão, bem próximo, né, à linha de partida, para poder, com isso, dar um número de passadas mais rápido, as passadas serem mais rápidas e produzirem um efeito muito mais rápido para a primeira barreira, que isso aí acaba dando para o atleta a possibilidade de atacar a primeira barreira muito mais rápido, bem na frente dos outros. Tá aí ele, o Robles, e esse detalhe que o Robson está falando, a gente vai poder ver, vai perceber exatamente essa prova. É uma prova que vai mostrar várias repetições depois, acompanhando lateralmente, como foi nos 100 metros rasos, na prova dos 100 metros com barreiras para mulheres, exatamente essa técnica que tem aí o cubano, o velocista cubano. Ao seu lado também, olha, tem o David Oliver. É fera, o americano tá ali, o Tyrone Akins na raia 3, na raia 4, Robles. Agora sim, tá valendo. De branco pelo meio, o recordista mundial, Daron Robles. E olha, vai abrindo vantagem. Por enquanto sem acertar nenhuma barreira. Agora tocou na última e foi vencido na raia 5 pelo David Oliver. O David Oliver deu muita sorte, deu bastante sorte, porque até o presente momento o Robles não tinha batido na barreira, né? Ele tocou na barreira na final em Pequim, né? Foi a primeira vez depois de muito tempo. Depois do recorde mundial em Ostrava, ele bateu na barreira em Pequim e acabou correndo 2,92, se não me engano. E agora, só que dessa vez ele bateu no miolo da prova, né? No momento em que o Oliver acabou avançando, atacando a prova muito mais rápido, perseguindo o Daron Robles. E eu vou dizer uma coisa: o recorde mundial da prova estava ameaçado, porque o Robles fez um começo de prova muito forte, um começo de prova realmente que dava a impressão de que ele poderia bater o recorde mundial. Ele toca a barreira aí, ó, ele toca a barreira, ele perde o controle da prova e aí já totalmente descoordenado, perde aí o controle total da prova e o Oliver acaba vencendo uma final muito, muito boa. Você vê, mesmo ele tocando na barreira, né, da maneira como tocou e acertando em cheio a última barreira, ele acabou ainda terminou a prova em segundo lugar. Olha só a passada, como o Robson já tinha falado, como é bem mais curtinha do Robles, ali o da direita de branco, e olha, ele não passou na barreira não, ele atropelou realmente a última barreira, né? E aí você vê que o deslocamento da câmera, a câmera estava acompanhando ali, estava na raia 4, ele teve que o ângulo da câmera é meio inclinado. Por quê? Porque ele estava na raia 4, teve que deslocar para a raia 5, onde estava o Oliver, que acabou vencendo a prova. A câmera vem acompanhando o campeão ou o provável campeão dessas provas. E essa tomada mostra exatamente a técnica, né? Você vê que ele não perde, a linha da cintura permanece praticamente a mesma, né? O trabalho que ele faz com a perna para atacar a barreira e superar é a altura necessária para vencer o obstáculo. Você vê aí, né? A cara realmente de não ter ficado satisfeito o Robles. E é a segunda vez que ele faz essa cara esse ano, porque a primeira vez ele fez na competição em Pequim, quando ele não conseguiu, ele tocou a penúltima barreira e acabou não correndo tão bem, não dando o resultado que ele queria para o povo que estava ali no Estádio Olímpico. E aí você percebe que ele bateu, desconcentrou e depois ele meteu o pé na barreira realmente, porque senão ele poderia até se machucar. E normalmente os atletas que fazem barreira, e quem faz barreira sabe disso, o atleta que bate na barreira numa prova tão rápida quanto essa, para a próxima barreira ele tem que recuperar o equilíbrio, passar a barreira, ele passa um pouco mais alto para poder livrar e não se machucar, e aí ele
compromete já a última barreira, no caso, né? Foi o caso do Robles. E aí, com isso, ele não teve a chance de atacar a barreira tão rente. Então ele teve que meter o pé na barreira, que é um procedimento para ele não se machucar. E olha, Robles com 13,17. Oliver venceu com 13,02. Nitidamente o Robson mesmo aqui falou, olha, estava com ritmo de recorde, ele ia baixar dos 13, com certeza ia ser 12,90, alguma coisa por aí. Ele ia correr muito, ele ia correr absolutamente muito essa prova. Aí a premiação da prova dos 100 metros, Carter em terceiro. Outra prova espetacular que você pode acompanhar conosco nesse atletismo. Ali o Dix, o americano, né, que também vai ser homenageado. Figurinha batida também do pódio, né, nessa prova dos 100 metros, né? O Dix não conseguiu ainda chegar ao alto do pódio, disputou a prova da Golden League também, que foi disputada em Zurique, tá aí ele. Um dos grandes atletas dos Estados Unidos, né? Tem um complexo físico completamente diferente, né, do Asafa Powell, do próprio Usain Bolt, né? Um pouco mais atacado, mais forte, né? Lembra muito tipos físicos como o do Ben Johnson na época, que eram atletas mais fortes, né? Mas isso está mudando. Tipo físico do atleta hoje está mudando bastante. Os atletas são mais... O Asafa gosta disso, ele gosta de ser o centro das atenções, mas o atleta está mudando o tipo físico ao longo do tempo, e numa nova raça, né, de atletas que estão surgindo, né, para o mundo, mostrando aí o Usain Bolt, e o Asafa gosta exatamente disso, como eu estava dizendo, ele quer voltar a ser o centro das atenções. Hoje, ele está dividindo hoje com o Usain Bolt. São corredores, são velocistas muito mais altos, né? Olha só essa prova, olha a distância do Asafa Powell para o segundo colocado. Foi uma prova sensacional do Asafa, uma prova na qual ele mostra realmente o que ele quer. E que as declarações que ele tem dado nos últimos dias é de que o resultado mundial da prova dos 100 metros ele quer a qualquer custo. Porém, ele precisa fazer uma coisa que é muito importante, e uma coisa que o Usain Bolt disse que também faz toda a diferença. Ele trocaria qualquer recorde mundial pela medalha olímpica, pela medalha de ouro olímpica. Claro, o Asafa Powell é recordista mundial na prova do 4 por 100 metros, mas é uma prova coletiva, são 4 atletas correndo. Na prova individual, ele ainda está deixando um pouco a desejar. Por quê? Porque em Atenas ele ficou em quinto, e em Pequim ficou em quinto. E aí a prova dos 200 metros é uma prova que veio temporal aí. Porque você vê, se preparando aí, sempre cheio de ginga, sempre fazendo aquele gesto tradicional, parece que apontando para os céus ali, exatamente em uma homenagem ao seu sobrenome, o Bolt do raio, da trovoada, da velocidade, o Usain Bolt, a Jamaica na raia 5. Shawn Crawford ao seu lado na raia 6. Duas feríssimas na prova dos 200 metros. O novo recordista mundial dos 200 metros. 3 vezes recordista mundial nos Jogos Olímpicos de Pequim. O grande nome da noite, agora ele vai ter que tirar o brilho do Asafa Powell, Robson. Olha, é um pouco difícil, um pouco complicado, porque a prova do Asafa Powell foi uma prova irrepreensível, do começo ao fim. Mas nessa prova, me chama a atenção bastante o Dzingai, o Brian Dzingai, Zimbábue, que está correndo pela raia 4, que é um atleta que tem uma curva muito forte, um atleta que ataca a curva muito bem, né, e que vai obrigar o Usain Bolt a correr muito também no começo da curva. Aí nós temos aí o Xande Martins, nossos tiras holandesas, que inclusive perdeu a medalha de prata nos Jogos Olímpicos porque pisou na linha e acabou sendo desclassificado. Shawn Crawford, que herdou a medalha de prata, e ela acabou ficando de fora, né, da competição, mas herdou a medalha. Olha só a fera, só falta aquele gesto, mas o gesto ele só faz quando vence a prova. Aí, ó. E eu vou te falar, o atletismo precisa disso, precisa dessa irreverência, ele não é uma coisa de marrento, de marra, é gracioso, né? Ele faz isso exatamente para poder dar uma aliviada nas tensões, porque se você está numa competição em que os olhos estão voltados para você, realmente é muito complicado. E mostra uma confiança antes de tudo, porque você sabe disso, né, Rob? Você precisa de uma concentração enorme. E numa prova como nos Jogos Olímpicos, você chega descontraído naquela raia, ainda faz essa graça, deve aterrorizar os seus adversários, né? Coloca realmente uma pressão muito grande nos adversários. E mostra também uma coisa que faz toda a diferença quando o atleta está focado com uma prova. Então você tem um Usain Bolt que, mesmo no momento em que ele tem todos os olhares voltados para ele, ele sabe disso,
e ele está aprendendo uma coisa que a Elena Zimbaeva tem feito ao longo desses últimos anos, que é mostrar um show, mostrar o quanto o atletismo é bonito, o quanto ele pode ser, além de ser de alto nível, ser um esporte no qual o espetáculo ele deve ser dado. Aí a fera. Tricampeão olímpico nos 100, nos 200, no 4x100. Recordista mundial dessa prova também. Vamos acompanhar os 200 metros rasos para homens. E aí vão eles, largada válida. Saiu com força, hein? Saiu forte, saiu muito bem em cima do Sean Crawford, realmente dominando a prova, o Usain Bolt. E lá vai ele, já abrindo vantagem. O recorde 19:30, o Usain Bolt abre bastante vantagem. 17, 18, aliviou e venceu com 19:63, estabelecendo ou igualando o recorde do Mini. Ele podia muito bem ter tentado o recorde mundial, Robson Caetano. Pois é, olha, a gente está cada dia mais impressionado com o que esse menino pode fazer, com o que ele está fazendo. Esse menino de 22 anos, chamado Usain Bolt, tem se mostrado extremamente simpático a todas as pessoas, fala com todo mundo, dá as entrevistas, dá os seus autógrafos, mesmo sabendo que depois, ele falando que ele é o número 1, e é mesmo, e acho que por aí que tem que ser. Ele realmente fez uma prova na qual a largada foi um fator fundamental. Ele saiu em cima do Sean Crawford numa aceleração impressionante, entrou na reta na frente e veio em busca de um resultado. Ele vem em busca de um resultado. O Wallace Spearmon, que vinha correndo pela raia 8, acabou se rendendo à prova. O Shrine Martina veio atacando a prova também, tentando. E você observe aí que ele, os últimos metros, os últimos 20 metros, veio ele trotou, né? Passeando realmente. Aí ele resolveu dar uma trotada. Garantiu, não preciso bater o recorde mundial de novo. Fez uma prova absolutamente fantástica e para competir com a Safa Paulo nos 100 metros rasos. E de olho no relógio. Muito mais tranquilo, uma prova muito mais fácil. É uma prova em que ele soltou, ele poderia ter corrido aí 19:40, 19:50, mas mais uma prova de que só ele mesmo para bater o próprio recorde mundial. Impressionante. 19:30 seu recorde mundial em Pequim, nos 200 metros. Em Lausanne agora, tá aí, olha, a fera, o Usain Bolt. Alguns dos grandes nomes, né, dos Jogos Olímpicos de Pequim. Olha só, pendurada a menininha, os jamaicanos fazendo a festa, todo mundo pedindo ali um autógrafo, né, alguma coisa, nem que seja para encostar no Usain Bolt. 19:63, recorde do Mirim. Jurandir Martina das Antilhas Holandesas ficou na segunda posição. E o vento, dessa vez o Jurandir Martina deve levar, né? Deve levar. O Sean Crawford acabou ficando em último lugar, ele desistiu da prova, no meio da prova, quando ele percebeu agora o apelido dado ao Usain Bolt é Lightning Bolt, porque ele passa feito um raio na pista, e acabou desistindo da prova o Sean Crawford. E uma coisa que é realmente muito bacana, muito legal de ver é que mesmo com tanta pressão, né, que esse menino agora está recebendo, que aos 22 anos ainda é um menino, o técnico dele disse que ele ainda não está treinado para correr o que ele está correndo. E eu conversei com uma outra pessoa chamada Bert Cameron, que é o campeão mundial do 400 metros, ele disse: Robson, a hora que esse menino começar a treinar realmente, os resultados vão cair ainda muito, muito mais. Aí eu disse, cara, então é melhor não treinar muito não. Deixa desse jeito que tá, porque tá correndo muito, tá correndo fácil e tá dando um espetáculo, dando um show. Aí desintegrando, né, todas as antigas marcas. E que espetáculo é ver o Usain Bolt em ação, assim também como a Safa Paulo e aquilo que você falou, né? É uma nova safra e uma nova geração de atletas e com uma complexidade física completamente distinta. Você vê o Usain Bolt lado a lado com os que vão disputando a prova dos 200 metros, como ele é um atleta muito mais alto, né? Com passadas muito mais largas, ou seja, o mundo vai ter que se adaptar à nova realidade, Robson. São atletas mais altos, atletas que realmente, a exemplo do voleibol, a exemplo do basquete, a exemplo de todos os esportes, os atletas mais altos, antigamente nós pensávamos assim, atleta com mais de 2 metros, é tudo meio molengão, e não é isso.
Nós temos no voleibol hoje o próprio time da União Soviética não, da Rússia, meios de rede, atletas com 2,10 metros de altura, 2,08 metros de altura, e isso fazendo bloqueios muito eficazes, ou seja, a agilidade está sendo muito trabalhada nesses atletas. E o 1,93 m de altura é um atleta alto. Eu tenho 1,90 m e posso dizer que realmente uma nova raça está chegando. O Jadel Gregório tem 2 metros de altura. E é um atleta que pode e dá sempre bons resultados. Vamos ver, por enquanto ele é o líder no salto triplo. Você viu ali a disputa do salto em altura. Vamos lá com o Jadel. Mais um bom salto do Jadel. Resta saber se ele queimou ou não. Bandeira branca ali atrás, mostrando exatamente o salto válido. O último salto dele não foi tão bom, mas ele fez um primeiro salto muito bom. Pegou ali uma parte da tábua. O primeiro salto dele, um salto muito... foi buscar o chão, foi buscar o terreno lá na frente. O último salto dele poderia ter aproveitado um pouquinho mais desse último salto. O primeiro salto também, mas foi um salto muito bom. 17,30, melhor resultado dele na temporada. Centímetro a mais, né, do que a marca anterior. Basta uma pequena correção ali, né, para atacar a tábua de impulsão. Olha só o Gessé. Na quarta posição, ele vai para sua segunda tentativa em 2,29. Venceu bem as suas anteriores, né, os 2,26. Segunda no 2,29. Um atleta que sentiu muita pressão dos Jogos Olímpicos. Sentiu bastante a pressão dos Jogos Olímpicos. Ao entrar no estádio do Passo, ele sentiu aquela responsabilidade de mostrar um grande resultado, e isso fez muito mal para o Gessé. Atacou muito bem o sarrafo, hein? Venceu o 2,29, está na quarta colocação, por enquanto, no critério de desempate dos saltos, que foram suficientes para vencer a marca. Por essa tomada, a gente vê aí, continua a disputa na prova dos 800 metros, agora para homens. Sami Tangu. Mais uma vez vários quenianos, um polonês, o Lewandowski, o Chepikirwak de Uganda e Najim Mansur da Argélia. Prova dos 800 metros. O atleta de Uganda é um atleta que passa muito forte no primeiro 400 metros. Né? Nós temos ainda o Kiplagat, o Richard Kiplagat, que é um atleta que é muito forte nessa prova.